Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom estar aqui com os irmãos. E eu vim aqui essa noite como homem de Deus para compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E muitas das vezes, aquilo que Deus coloca no nosso coração aquilo que Deus coloca no nosso coração é um pouco dolorido para nós. É um pouco dolorido, e mais ainda quando nós temos que compartilhar isso. Mas se isso for necessário para te ajudar a chegar no céu, amém. Se isso for suficiente para te levar a refletir a respeito da sua jornada, da sua caminhada em direção ao céu, amém. Amém, irmãos? Amém. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, para que nós possamos extrair dela uma reflexão a respeito disso. A respeito disso. A respeito de como nós estamos no tempo da preparação. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, Mateus 25. E eu queria que você prestasse atenção. Muita atenção, abra o seu coração. Permita-se ser tratado. Permita-se ser preparado. Não vamos deixar que os nossos interesses ocupem os interesses do Senhor na nossa caminhada. Os interesses dele precisam ser sempre prioridade. É lógico que alguns vão ter algumas coisas que vão impedir, de repente, de fazer isso, aquilo. Mas mais importante, nós vamos falar disso aqui, do que fazer, é desejar fazer, mas desejar do fundo do coração. Porque existe uma grande diferença entre aquele que diz, pastor, eu não posso por causa disso, mas este procurou aquilo para não poder, e aquele que literalmente não podia estar com o coração dolorido por não conseguir fazer. E é verdade. É tão difícil que às vezes alguns de nós arrumamos alguma coisa para não ter que dar resposta àquilo que é solicitado. Nós vivemos os últimos dias. E se nós nos distrairmos, aquilo que nós mais desejamos vai acabar sendo perdido. Mateus 25, a partir do versículo 31. Preste atenção nesse texto. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as... E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me.
Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro e não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua santa palavra. Oh, aleluia. Palavra que transforma, palavra que liberta, palavra que coloca o homem na linha que tu escreveste, Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, quebra o coração duro, o coração de pedra, o coração que tenta enganar a si mesmo, e faz com que nessa noite a tua palavra produza o avivamento que todos nós precisamos. Avivamento é transformação, avivamento é vida de Deus no coração do homem. Opera em nós nessa noite e nos abençoa. Visita todos aqueles que nos acompanham, que participam conosco pela live. Que sejam alcançados com o mesmo poder, com a mesma glória, Senhor. Para que em nome de Jesus, o Senhor seja exaltado. Nos abençoa, glorifica o teu nome. Recebe, Deus, a nossa oração e o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos continuar. Porque esse texto aqui, queridos, eu fiquei buscando em Deus um texto que pudesse dar respaldo àquilo que Ele colocou no nosso coração. E esse texto aqui foi uma luva. Uma luva. Porque nesse texto, e é claro nesse texto, né, o que é colocado aqui no capítulo 25, que a principal ação realizada aqui pelo rei é uma ação de separação. Vocês estão comigo? Sim ou não? Separação. E é uma separação ou uma divisão por dois? Sim ou não? Sim. Ele usa ali os termos para representar pessoas, ovelhas de um lado e bodes do outro. Sim ou não? Acompanha comigo. E Jesus, ele tinha, né, isso acontece em diversas passagens, ele gostava de usar a figura de bodes e de ovelhas para caracterizar o comportamento das pessoas que se relacionavam com ele. Esse texto aqui é clássico, é um texto clássico. É Jesus tipificando o comportamento das pessoas que se relacionavam com ele, que ouviam dele,
que aprendiam dele, que praticavam ou não aquilo que ele ensinava. E esse texto aqui é um texto clássico, onde ele faz essa distinção. E ele usa o termo bode, usa o termo ovelha. Eu gosto muito do texto, nós vamos falar um pouco dele aqui, lá de João 10, que fala sobre o bom pastor. Mas o que é interessante, irmãos, nós entendermos, é que todo o conjunto de pessoas, e principalmente no capítulo 10 de João, quando ele fala do bom pastor, a atividade de pastor é uma atividade muito difícil, irmãos. Pastor de ovelhas trabalhava. Vocês sabiam disso? Vocês já procuraram saber como é o trabalho de um pastor de ovelhas? Quem já procurou saber? Levanta a mão assim. A atividade de pastor de ovelhas é uma atividade muito difícil. Cuidar de ovelhas é uma atividade muito difícil. E era uma atividade muito comum no meio de Israel. Então, nesse viés aqui, Jesus ele procura usar justamente as características de ovelhas e de bodes para pautar a sua mensagem. Jesus era prático nisso. Ele usava o que o povo conhecia para poder pautar a sua mensagem. O entendimento ficava muito mais claro. E o que é interessante, irmãos, é que sejam bodes, cabras, ou sejam ovelhas ou carneiros, todos eles, esses animais, eles fazem parte da mesma família. Vocês sabiam disso? Bode ou cabra, carneiro, ovelha, que é o macho, né, o macho e a fêmea, fazem parte da família dos bovídeos. Vocês sabiam disso? Bodes e ovelhas são meio que primos. Eles são pouco parecidos em alguns aspectos, mas muito diferentes em outros. E eu gostaria de trazer aqui para os irmãos algumas características para nós entendermos o que está aqui. Tá bom? A atividade, né, queridos, de pastor, como eu falei, é uma atividade muito difícil, muito trabalhosa, cheia de perigos. Falando do animal ovelha, a ovelha era um animal extremamente inofensivo. A ovelha era um animal inofensivo. Então, preste atenção nas características, que depois nós vamos nos identificar bastante com algumas dessas coisas. A ovelha é um animal, queridos, que tem uma outra característica interessante. Se ela fosse atacada, ela não sabia se defender. Qualquer ataque contra uma ovelha era praticamente fatal. Ela não sabia se defender. Se alguém quisesse roubar uma ovelha, era a coisa mais fácil do mundo. Era um animal extremamente fácil de ser roubado. A ovelha era um animal que, se deixasse ela sozinha, ela não sabia encontrar alimento. Ela dependia do pastor para encontrar pastagem, alimento saudável para ela. A ovelha dependia do pastor. Você entende isso? Você consegue associar isso? Fica até mais fácil nós entendermos João 10, quando Jesus ele se intitula o bom pastor. O bom pastor. A ovelha era um animal que, por ela não conseguir encontrar alimento por si só, um alimento saudável, em alguns casos, ela, por não buscar esse alimento, ela podia até fadar, morrer de fome. Ela não comia qualquer porcaria que era encontrada em qualquer lugar. O pastor ele tinha um amor, um carinho tão grande por suas ovelhas, que ele cuidava das ovelhas como se fosse um pai. Como se cada uma delas fosse um filho seu. Então, a atividade do pastor de ovelhas, o cuidar de ovelhas, era algo lindo, é algo tremendo. E aí nós entendemos por que Jesus compara os seus justos com ovelhas. Por que ele faz essa comparação?
Porque as ovelhas eram animais extremamente afetuosos, se apegavam ao pastor com uma facilidade muito grande, pareciam crianças. Assim eram as ovelhas. Um fato interessante é que as ovelhas eram tão inocentes, era um animal tão inocente, que se chegasse na beira de um precipício, estava arriscado, ela caía. Ela não tinha nem a noção do perigo que passava. Era necessário que o pastor cuidasse dela até nesses detalhes, para que ela não viesse a perecer. Você consegue associar isso? E para que as pessoas pudessem ser pastor de ovelha, cuidar das ovelhas, precisava ter um perfil adequado, porque também precisava ser afetuoso, carinhoso, amoroso, precisava ter esse trato com as suas ovelhas. Não era qualquer um que poderia cuidar de ovelhas, não. E aí, ao cair do dia, ao cair da tarde, o pastor ele tinha o trabalho de levar as ovelhas para o aprisco, para os currais, e colocar elas ali para que elas pudessem passar a noite em segurança, conseguir ser protegidas dos perigos da noite. O pastor, quando ele leva as ovelhas para o aprisco, para os currais, ele vai dar proteção dos ladrões, dos animais selvagens, lobos, tempestades. E muitas das vezes, quem fazia a segurança do aprisco era o próprio pastor, porque ele sentava na entrada do aprisco, porque qualquer um que tentasse passar por ali, ele estava pronto para poder proteger cada uma das suas ovelhas. E é assim que Deus faz conosco. É esse cuidado que Deus tem conosco. E é esse cuidado que Deus coloca sobre os anjos dessa igreja, para que possam cuidar de nós também. Porque nós somos como ovelhas, ou pelo menos deveriam, ou pelo menos deveríamos. Porque no texto que nós lemos, não existem somente as ovelhas. Existem bodes. Sim ou não? Não temos somente ovelhas, temos bodes também. E o bode ele tem algumas características que são completamente contrárias às das ovelhas. O bode é o oposto da ovelha. O bode é um animal briguento, é um animal traiçoeiro, é um animal arredio. Ele só vai quando ele quer. Tu pode puxar o quanto tu quiser, que se ele empacar, ninguém tira do lugar. O bode, muitas das vezes, ele tem prazer em estar sujo. Muitas das vezes, ele se coloca como um animal fedido mesmo. Ele se enrosca na lama, na sujeira, ele quer ficar sujo. É o bode, é característica do bode. E o bode, diferente da ovelha, ele se alimenta por sua própria conta do que ele encontrar no meio do caminho. Ele não é seletivo, ele come o que ele quiser. Come muita porcaria. Bode come muita porcaria. O bode, ele não aceita repreensão. O bode é desordeiro. Ele cria confusão no meio dele mesmo. Tem lá um grupo de bodes, pode crer que eles estão brigando uns com os outros. Às vezes os bodes eles são intratáveis, porque quem cuida de bode, muitas das vezes, perde a sua paciência. Porque é difícil tratar com bode. Eles não respeitam ninguém. Os bodes, muitas das vezes, eles querem se colocar em situações de perigo, porque eles são audazes. Bodes querem subir montanhas, passar por lugares perigosos, que colocam em risco a sua própria vida. O bode não respeita quem cuida dele, que é o próprio homem. Quem cuida de bode sabe disso. O bode não respeita o controle humano.
Com o bode, toda a cautela é pouca, porque eles são realmente destruidores e os danos podem ser irreversíveis. Então, queridos, já dá para entender por que Jesus tomou esses dois exemplos. Quando ele fala que vai colocar as ovelhas à sua direita, no texto que nós lemos, e os bodes à sua esquerda. Já dá para nós entendermos por que ele faz essa separação. E isso é o último ato. E no último ato, essa separação vai acontecer. Lá em João, capítulo 10, quando Jesus ele se coloca como bom pastor, ele fala mais ou menos tudo isso que nós falamos aqui, porque ele traz a sua mensagem pautado em cima daquilo que o homem conhecia. As características das ovelhas, o trato com as ovelhas, o cuidado com cada uma delas, a questão do aprisco. O pastor de ovelhas, ele gostava de botar o nome em cada uma das suas ovelhas, e é por isso que lá em João 10, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque tem relacionamento, ovelha tem relacionamento com o pastor. Ovelha conhece o seu pastor. Bode não. Bode é atrevido. Quer ser independente, pastor. Acha que não precisa de liderança. Acha que não precisa de cuidado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Vai chegar o momento em que essa separação vai acontecer. Não vai dar mais tempo, ou não teremos mais condições de ver os bodes se escondendo no meio das ovelhas. Sim ou não, pastor? E essa separação, o texto diz que ele mesmo vai fazer. Porque ele sabe, ele conhece o coração do homem. Ele conhece aqueles que têm coração arredio, aqueles que ficam se contorcendo na cadeira quando está ouvindo alguma coisa que não lhe agrada. Às vezes aquilo que não lhe agrada vem do próprio pastor. Às vezes gera insubmissão, gera até rebeldia. E eu vim aqui hoje para dizer para você que ainda há tempo de bode se transformar em ovelhas. Porque a separação, o tempo da separação ainda não chegou. Jesus, quando ele, João 10, ele se apresenta como bom pastor, ele está mostrando justamente isso. O seu relacionamento e o seu cuidado para com as suas ovelhas. Suas ovelhas. Eu não posso chegar e apontar e dizer, esse é bode, aquele é ovelha. Não. Mas no raio-x de Deus, ele sabe. Ele sabe. E do crivo dele, ninguém vai passar. Não adianta se esconder. Não adianta se esquivar. E a despeito de tudo que está acontecendo na terra hoje, esse tempo está bem próximo. Falamos aqui no início, apontamos uma guerra, apontamos aqui uma pandemia, temos vários outros problemas de doença aí ao longo do planeta. Desastre natural de Petrópolis. Se você procurar saber um pouquinho do derretimento das geleiras, o nível do mar está subindo, já existe previsão de várias cidades costeiras desaparecerem, isso é a natureza. Você sentiu calor hoje? Quantos sentiram calor hoje? Muito quente, né? Que dia é hoje? 3 de... Eu acho que lá para o dia 22, o verão acaba, né? Vocês não estão achando que esse calorão está vindo fora de época, não? Não tem alguma coisa errada? O verão já está indo embora, agora que o calor chegou, isso está atrasado, está meio errado isso aí.
A natureza está desordenada, irmãos. O ser humano está com seu coração completamente voltado para dentro dele. Hoje eu sou um pouco sensível para algumas coisas e às vezes esse tal de WhatsApp joga um monte de coisa ali que às vezes gera uma certa repulsa, né? Hoje, não sei se foi um grupo ou se foi alguém que mandou o episódio lá de um jovem que matou seu pai com peixeira, com um facão, numa cidade aí do interior, no nordeste do Brasil. E o vídeo estava lá, eu nem assisti, porque o cara embaixo já falava que a imagem forte eu não quero nem ver, mas eu imagino que ia filmar ali o filho pegar e passar a peixeira no pai. Dentro de um mercado, com um monte de gente vendo, Daniel. Onde está o coração do homem? O que está acontecendo com o coração do homem, pastor? Eu só posso dizer uma coisa para você: Jesus está voltando. E é tempo de se preparar. Porque naquele dia, ninguém vai conseguir escapar dessa separação de Deus. A preparação é agora. É hoje. Não podemos continuar nos escondendo atrás de nós mesmos. Quem está sujo, suje-se mais, ou ainda, quem é santo, se santifique mais ou santifique-se ainda. É hora de nós nos posicionarmos. Ou nos comportamos como ovelhas, ou nos comportamos como bodes. Esse texto aqui, ele é bem claro, há uma separação. E aí você pode perguntar para mim, segundo a ótica bíblica, qual é a diferença entre bodes e ovelhas? Nós já vimos aqui que bodes e ovelhas são meio que primos, fazem parte da família dos bovídeos, apesar de fisicamente eles terem as suas diferenças, sim. Mas podem conviver juntos, só que com comportamentos distintos. O bode sendo bode, a ovelha sendo ovelha. Mas eu quero dizer aqui, segundo o viés espiritual, que nós não precisamos ser bodes a vida inteira. Nós podemos em algum momento nos tornar ovelhas. Isso pode acontecer, sabe por quê? Porque nós queremos estar à direita do Pai naquele dia. Queremos estar à sua direita, para entrar, como diz a última palavra do texto lá, entrar na vida eterna. Precisamos parar de nos enganar, irmãos. Não podemos ser crentes burocráticos. Saímos de casa, chegamos aqui, aí já sabemos a sequência de tudo, o ministério sabe onde tem que ficar, a posição. Irmãos, não podemos ser mecânicos, automáticos. Precisamos andar segundo a ação do Espírito de Deus. Você precisa chegar aqui, não espera chegar aqui para adorar não, irmão, já vem adorando, já vem glorificando, já sai de casa dando glória, e vem com prazer, vem com alegria, não vem se arrastando, não, se eu não for, o pastor vai cobrar de mim porque eu não fui. O pastor Rômulo vai colocar lá no grupo pedindo justificativa. Não, irmãos, não vem para agradar homem, venha para agradar Deus. Porque quando nós fazemos assim, desculpa, pastor, quando nós fazemos assim, sabe o que acontece? Nós nos comportamos como bodes, pensando que somos ovelha. Estamos enganando a nós mesmos. E essa palavra tem me levado a refletir a respeito do meu comportamento. Eu tenho feito as minhas cobranças, sabe por quê? Porque eu quero entrar no céu. E eu não vou entrar de qualquer maneira. Não vou entrar de qualquer maneira. Ninguém entra de qualquer maneira.
tem que passar pelo crivo do rei. Tem que passar pelo crivo do rei. E aí, segundo a ótica bíblica, existe diferença sim. Existem muitas diferenças, algumas semelhanças entre ovelhas e bodes. Porque muitas das vezes nós não conseguimos distinguir aos nossos olhos, porque existem muitos bodes vestidos de ovelhas. E ninguém aqui consegue distinguir isso. Mas o apelo que o Espírito de Deus faz aqui nessa noite é que você tire a sua capa e se transforme literalmente numa ovelha. Porque a Ele ninguém pode enganar. Ninguém. O texto aqui de Mateus 25 é notório que o que fez distinção entre um e outro foi o serviço. Aquela sequência de tarefas definem serviço, ação. Todos estavam debaixo da mesma ordem. A diferença é que alguns estavam querendo servir, ou serviram, e outros não. Isso fez diferença na hora da segregação do rei. E é interessante, queridos, porque isso tudo vai nos mover, porque o que não é o que você vai fazer, não é o que você vai fazer que caracteriza você como ovelha ou bode, mas é como você faz. Então não pense que por muito fazer você vai agradar a Deus, não, porque depende muito de como está o seu coração na hora de realizar aquilo. Está agradando a você mesmo? Se enche de orgulho quando sobe no púlpito e se acha o máximo? Ou de repente se investe de autoridade que não foi colocada sobre você? Irmãos, aquele que quiser ser o maior, que se faça menor. Isso é comportamento de ovelha. Isso é postura de ovelha. Ovelha obediente. O pastor não precisa falar muito, não. Aquele que cuida não precisa falar muito, não. Não precisa insistir. Não precisa ser redundante, porque as ovelhas, elas imediatamente ouvem a sua voz e atendem. E eu digo isso não somente com relação ao pastor local, ao ungido da igreja, mas principalmente a Jesus, que é o nosso bom pastor, que cuida de todos nós. Quantas das vezes o Espírito de Deus já bradou no teu coração e você apresentou resistência àquilo que o próprio Deus estava colocando diante de você? Deus quer nos pegar no colo, Ele quer nos conduzir e quer fazer com que nós venhamos a sermos melhores a cada dia. Não é o que nós fazemos que nos caracteriza como ovelhas ou bodes, mas é como nós fazemos. Mateus 7, 21 e 23, eu anotei o versículo aqui, você vai entender isso. Mateus 7, 21, 22 e 23 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta achar que fazendo muita coisa você está agradando a Deus, não. É importante fazer, sim, mas mais importante é se relacionar de forma sincera com Deus. Ser verdadeiro, ser autêntico, ser ovelha. Ser ovelha.
É isso que Deus espera de nós. Não é o que você é na obra de Deus que vai nos caracterizar ou vai caracterizar você como ovelha ou bode, mas é como você está. Como é que você está? Você está sendo arredio? Você está sendo independente? Não quer estar submisso à direção do pastor? Não quer estar debaixo de autoridade? Isso vai definir, sim. Vai definir aqui e vai definir lá, na hora em que houver a separação. Por isso, queridos, é importante nós entendermos o que nós desejamos. O que você deseja? Gerar ovelhas ou bodes? O que você quer? Gerar ovelhas ou gerar bodes? Porque para gerar ovelha, você precisa ser ovelha. Agora, se você tem gerado bodes, é porque você é um deles. E nós precisamos refletir a respeito disso. Pessoas que se comportam como ovelhas, buscam se edificar e ser edificadas. Trabalham para o crescimento da outra ovelha. Trabalham para o desenvolvimento da outra ovelha. Trabalham para o desenvolvimento da obra. Querem ver as coisas acontecendo, as coisas avançando para a glória de Deus. Agora, quando há postura de bode, só apenas entretenimento. São as luzes, os flashes, as coisas que distraem, e o foco em mim. Eu que preciso aparecer. Eu sou o ponto do entretenimento. Não. A nossa postura precisa ser de ovelha. Porque os bodes, eles buscam entretenimento. Buscam distração própria, distração pessoal. E aí, aproveitando a questão da quinta do avivamento, eu já estou indo para o final. Nós precisamos ceder ao avivamento que buscamos. Precisamos urgente ceder. Nós já estamos aqui entrando no 3º mês. É o ano do avivamento, sim ou não? E cadê o avivamento? Está acontecendo? Está havendo transformação? Porque avivamento pressupõe transformação. Não pense que o avivamento vai ser quando profetas serem levantados aqui, visões, cura. Isso é consequência. Mas antes disso, o homem ele é transformado. Quando nós vemos a história dos grandes homens de Deus, os grandes homens da história da igreja, nós vemos que tudo começou quando houve dedicação desses homens à oração, ao estudo da palavra. Isso produziu transformação neles para que eles pudessem, avivados, alcançar outras pessoas. Nós não podemos tomar a via contrária. O avivamento começa quando bodes reconhecem que são bodes e se colocam à disposição de Deus para se transformarem em ovelhas. Aí o avivamento começa. Sabe por quê? Porque a partir dali, eles estão garantindo que vão sair da esquerda para ir para a direita. E aí, depois que você ouviu tudo isso, eu já estou terminando. Faça uma pergunta para você mesmo. Faça uma reflexão. Quais as características que você tem? Como tem sido o seu comportamento diante das autoridades instituídas, diante do próprio Deus? É postura de bode ou postura de ovelha? É comportamento de bode ou comportamento de ovelha? É característica de bode ou característica de ovelha? Lembre-se, está aqui
palavra, eu tenho certeza que está na sua também. Mateus 25, nós lemos aqui. Vai haver uma separação, mas quando essa separação acontecer, não tem mais como passar de um lado para o outro. É ponto final. Bodes à esquerda, ovelhas à direita. E reitero aqui, esse momento está chegando. Os sinais estão acontecendo. Nós não temos muito mais tempo, irmãos. Não espere a trombeta soar para que você se depare ou se decepcione e veja que você não subiu, que você ficou. Quando nós pregamos aqui, irmãos, quando nós temos mensagens sendo pregadas, ou até ouvidas aí, mensagens que nós ouvimos, muitas das vezes nós temos o hábito de querer lançar a bênção de Deus para todo mundo, de forma indistinta. Eu quero dizer uma coisa para você, o nosso Deus, Ele é justo, e a bênção de Deus, ela é condicional. Você sabia disso? Ele não seria injusto de abençoar da mesma forma bodes e ovelhas, apesar de nós não sabermos quem é quem. Ele sabe. Então que a nossa postura seja a postura de ovelha. E aí? Você quer continuar da mesma forma? Ou você quer iniciar a sua transformação hoje? Eu não estou preocupado, sinceramente, das críticas. Às vezes eu sou criticado, irmão, sabia? Mas eu sou um homem de Deus. Eu sei aquilo que Deus colocou na minha mão e aquilo que Ele fala ao meu coração. E ai de mim, não cumprir o que diz a palavra. Importa mais agradar a Deus do que agradar a homens. E às vezes eu até desejo, irmãos, trazer algo aqui que seja mais aquela coisa assim de Deus vai te dar, mas irmãos, chega na hora, Deus, Ele, sabe por quê? Porque Ele quer preparar um povo para entrar no céu. Ele quer preparar um povo santo para entrar no céu. E se você der ouvido à palavra dEle, você já está nessa caminhada, nessa trilha. E aí essa transformação de bode para ovelha, sabe quando vai acontecer? Essa transformação vai acontecer quando bodes experimentarem um verdadeiro avivamento. Vocês viram o comportamento de um bode e sabem muito bem já como é. Por isso eu quero encerrar aqui, eu já queria chamar o pastor. Deixe para trás uma vida de bode. Sabe por quê? Porque somente ovelhas vão entrar no céu. E aí? O que você deseja? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você assim fizesse algo diferente hoje. Eu queria que você fechasse os seus olhos, mas que nesse ato de fechar os seus olhos, você olhasse para dentro de você. E eu sei que você consegue. Feche os seus olhos, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas de olhos fechados, olhe para dentro de você. Faça uma avaliação da sua conduta, da sua postura diante de Deus, da sua postura diante dos seus líderes, da sua postura diante da obra de Deus. Será que você se julga maior do que o irmão do lado, ou melhor? Será que você se julga o cumpridor
da lei e das regras de Deus? Será que você acredita realmente que da forma como você está andando, Deus está satisfeito com a tua conduta? Será que do jeito que você está, se a trombeta soar agora, você tem certeza que vai se encontrar com Ele nos ares?